Muito bom dia novamente, muito bom dia a todos. Nós agradecemos desde já pela vossa disponibilidade e pela vossa presença e desejamos também que estejam todos de perfeita saúde, juntamente com os vossos familiares e as vossas equipas profissionais. Este webinar que hoje realizamos insere-se numa série de outros webinars que temos estado a realizar e que vamos continuar a promover sobre a gama de softwares Siemens para a digitalização da indústria. É claro que a digitalização da indústria, que tanto se fala, não é só o que vamos apresentar aqui hoje, portanto isto é apenas uma pequena parte, é muito mais do que tudo isto. Mas também passa também por aqui, pela utilização de softwares adequados que acrescentem valor à operação, às organizações. Portanto, os softwares estão cada vez mais a ser utilizados e o seu valor acrescentado cada vez mais reconhecido pelos insights que nos dão, pelas respostas que nos dão antecipadamente, enfim, sem precisarmos de dedicar tempo, de perder tempo, neste caso é perder tempo, não é dedicar tempo, é perder tempo com a construção de protótipos, de modelos e etc. Portanto, aqui com os softwares e com a virtualização, nós temos as respostas que necessitamos na altura adequada, que é antes de iniciarmos os projetos. Portanto, como eu dizia, a digitalização não é apenas isto, a digitalização são todos estes termos que nós temos vindo a ouvir falar, inclusive o OPC, o protocolos de comunicação aberta entre sistemas, arquiteturas universais de comunicação entre sistemas, que é tão importante, o virtual commissioning, nós podermos fazer o comissionamento de equipamentos, de sistemas, enquanto eles estão em construção, e dar formação aos técnicos, e dar formação aos operadores, e fazer todas essas atividades. Aqui há um termo que eu tenho especial apreço, que é o Digital Twin, porque o Digital Twin permite-nos ter o nosso gêmeo, o gêmeo digital do nosso asset real, ou do nosso equipamento, inclusive é da nossa fábrica. Depois contamos com outros meios de ajuda, como a realidade aumentada, a realidade virtual, o machine learning, a inteligência artificial, e que de facto nos dão uma ajuda primordial em todo este processo de digitalização. E para mim, quando se fala em digitalização, fala-se numa coisa muito simples, fala-se em eficiência. Portanto, a digitalização só faz sentido se nós recolhermos daí a eficiência dos processos, se aumentarmos a eficiência dos processos, a eficiência do nosso trabalho, de todas as nossas operações. E, portanto, o Digital Twin, ou o gêmeo digital, vai, como eu dizia há pouco, desde o nosso equipamento, o nosso sistema, até uma fábrica completa, se assim quisermos, portanto, uma réplica digital de todos os ativos físicos, e engloba processos, pessoas e todos os sistemas, portanto. E o que é então o Digital Twin? O Digital Twin é tudo isto, é nós termos os nossos equipamentos, a nossa fábrica, os nossos processos de trabalho, as nossas pessoas, inclusive, digitalizadas. Portanto, é termos, no fundo, um digital enterprise completo, que nós consigamos controlar, que nós consigamos antever, que nós consigamos prever, para de uma forma proativa nós termos controlo sobre os nossos processos, sobre a nossa fábrica completa. Portanto, como vemos aqui, uma solução holística de uma empresa, com uma integração total dos nossos sistemas automatizados, com uma integração completa dos nossos sistemas de manufatura, sistemas de fabrico,
numa realidade paralela virtual, onde nós podemos atuar sobre os nossos sistemas de fabrico, sistemas logísticos, ao mesmo tempo em que os sistemas se mantêm ativos e nós podemos otimizá-los virtualmente e depois modificá-los sem necessidade de perdas de tempo, porque quando vamos intervir nos nossos sistemas reais, nós sabemos exatamente que resultado é que vamos obter com determinada intervenção. Portanto, isto é o Digital Enterprise. Na parte da simulação, e agora entrando um bocadinho aqui, portanto, eu vou apenas, não disse isto no início, eu vou apenas fazer aqui uma breve introdução e depois passo à apresentação, o webinar do FlowFD para o especialista do FlowFD. Portanto, tudo isto é integrado aqui, a parte da simulação, numa plataforma chamada SimCenter, que é um centro de simulação, se assim quisermos, que promove a inovação da engenharia e que tem todas as ferramentas para a inovação da engenharia, toda a parte de engenharia de cálculo, toda a parte de simulação de sistemas, como já disse, e toda a parte de testes físicos, ciberfísicos e multifísicos. Portanto, esta é a plataforma do SimCenter, que se divide em pode-se dividir em três partes: a parte da simulação, a parte da engenharia de cálculo e depois a parte de testes físicos. Como estão a ver, portanto, nós temos aqui uma panóplia muito grande de opções para cada aplicação específica. Portanto, estamos a falar de uma plataforma de simulação muito vasta, muito ampla, que cobre, eu diria, praticamente todos os sistemas ou todas as situações da indústria e não só. E, portanto, temos aqui todas as respostas para termos uma indústria eficiente, que é esse também o nosso propósito, é partilharmos com a indústria e sermos um motor de desenvolvimento e de parceria com a nossa indústria portuguesa no mundo, se assim quisermos. Portanto, nós aqui, alinhando as prioridades com o tal Digital Twin, as várias áreas onde se pode intervir, como disse, aqui agora visto de uma maneira assim mais próxima, mas sempre numa lógica de colaboração interempresarial, com o objetivo final, claro está, de otimização e de uma aceleração do retorno do investimento. Este é um exemplo do que se pode simular, e aqui é um trem de aterragem de um avião. E aqui, portanto, a simulação física, mecânica, estrutural de todo o sistema, depois de modelado, depois de desenhado. Todos os testes virtuais, digamos assim, são efetuados para que se perceba antecipadamente se o que se projetou, o que se modelou, o que se construiu virtualmente cumpre todos os requisitos e vai ao encontro daquilo que foi inicialmente previsto. Portanto, aqui, digamos, parte mecânica e depois a parte do comportamento físico do trem, como é que o trem se comporta quando está aberto, quando está fechado, que influências é que isso tem na turbulência, no escoamento. Portanto, como veem, temos aqui respostas com um grau de fiabilidade de 100%, 99,tal%. Portanto, não há, eu diria que não há razão para não tornarmos os nossos processos eficientes, os nossos projetos eficientes, com um grau de fiabilidade de 100%. E
E como eu vos disse, portanto, eu queria fazer apenas esta breve introdução, dizer-vos também que nós estamos completamente disponíveis. Eu vou passar agora para o Miguel Teixeira, que vai fazer uma live demo. O desafio também que eu lanço à indústria, lanço sempre e tenho lançado ao longo destes anos, é enviem-nos os vossos desafios, as vossas dificuldades, se assim quiserem, ponham-nos à prova, para que nós estamos cá, como eu disse há pouco, para sermos um parceiro que acrescente valor à indústria portuguesa, que é essa a nossa intenção, é tornar a indústria portuguesa cada vez mais eficiente, capaz de entregar valor, capaz de entregar produtos à primeira, sem ter que fazer correções, sem ter que perder mais tempo depois, sem ter que gastar dinheiro desnecessários. Obrigado pela vossa atenção. Eu passo então para o Miguel Teixeira. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia a todos. Só agradecer e confirmar assim, que me estão a ouvir e que estão a ver a imagem. Sim, sim. Ok? Pronto. Bom dia mais uma vez. Então, obrigado, António, pela introdução. Portanto, o meu nome é Miguel Teixeira. Vou então fazer aqui uma pequena apresentação a minar sobre o FlowFD e as suas potencialidades. O que é então o FlowFD? O FlowFD não é mais do que uma ferramenta de análise dinâmica de fluidos. É bastante fácil de utilizar, rápida, robusta e precisa. Permite fazer análises de escoamento de fluidos e transferências de calor, com uma vantagem grande que é estar completamente integrado no ambiente CAD, quer no NX, quer no SOLIDEX, em concreto produtos que comercializamos. Está também perfeitamente integrado no ambiente e design PLM, portanto todo o ciclo de vida do produto, com uma série de tecnologias automáticas exclusivas, vamos ver algumas, que ajuda, portanto, a parte de engenharia a antecipar todo o processo de análise CFD e a realizar uma série de estudos numa fase inicial de desenvolvimento do projeto ou de todo o processo de fabricação. Esta capacidade de mover estas análises de CFD para uma fase inicial do projeto permite-nos prever alguns cenários, tendências e eliminar aqui uma série de opções menos desejáveis e, além disso, reduzir um pouco o tempo total do fluxo de trabalho em simulação, segundo alguns números da própria Siemens e do Mentor Graphics, em cerca de 75%. Onde é que nós podemos aplicar o FlowFD? O FlowFD é aplicado em as mais diversas áreas da indústria, desde militar, automóvel, a vaca, refrigeração, eletrónica, casa, produtos domésticos, indústrias de processo e fabricação. Portanto, isto tem sido de uma forma muito genérica e abrangente. É o que permite, é onde se insere o FlowFD. Se virmos aqui um pouco mais em detalhe, por exemplo, num simples automóvel, nós podemos ter análises desde o comportamento dos para-brisas, limpeza da água no vidro, como é que se comporta, parte climática, ventoinhos, a parte de arrefecimento eletrónico, do painel de instrumentos, o conforto dentro do próprio habitáculo, catalisador, tudo o que seja comportamento térmico de faróis, a parte do cilindro, de cabeça de cilindro, portanto, tudo isso é possível simular dentro do ambiente FlowFD e só para a parte de indústria automóvel. Se virmos uma outra aplicabilidade aqui na parte de arrefecimento de equipamentos, por exemplo, computadores, a parte de arrefecimento dos discos, os próprios conectores de PCBs, tudo o que são calhetas de refrigeração de uma série de componentes eletrónicos, e agora cada vez mais temos os dispositivos eletrónicos nos mais diversos dispositivos, então é necessário refrigerá-los, garantir que o tempo de vida deles não fica comprometido devido a um mau desenho do projeto, digamos assim. E, portanto, aqui mais uns exemplos onde nós podemos aplicar o nosso FlowFD.
Quais as vantagens do software FluFD e isto relativamente a outros softwares CFD? Portanto, um dos principais é a facilidade de utilização. Ela é uma ferramenta que está perfeitamente integrada no design dos nossos componentes, digamos assim, está no ambiente único de CAD, que é aquele que nós conhecemos. Portanto, estamos a trabalhar com SolidEdge, podemos integrar o FluFD nesse ambiente gráfico. Estamos a utilizar uma NX, podemos utilizar o FluFD nesse ambiente gráfico, portanto, não há nada muda, digamos assim, não temos que mudar o ambiente gráfico para fazer simulações CFD. É rápido, devido a uma série de tecnologias e automações que tem para facilitar o processo de cálculo do solver. É preciso, portanto, é utilizado por milhares de engenheiros em todo o mundo e com exemplos reais, como já vimos aqui nos slides anteriores. E o FluFD acabou por democratizar um bocadinho esta utilização do CFD por estar tão facilmente integrado no CAD e também em versão standalone. Esta integração no CAD permite uma manipulação bastante eficaz da geometria. Portanto, estando inserido diretamente dentro do CAD, não há necessidade de traduzir os nossos modelos, portanto, não há perda de informação, digamos assim. Portanto, é o modelo, a geometria que está definida no meu CAD, no meu trabalho diário, é aquela que é utilizada rigorosamente igual no FluFD. Isto também depois permite aqui uma série de nuances em termos de software, por exemplo, a detecção automática do volume de fluido. Nós não necessitamos de criar esse volume de forma manual. Há um reconhecimento automático das alterações que vamos fazendo no CAD e, portanto, acaba por estar incorporado em todo o fluxo de trabalho, portanto, desde uma fase inicial até uma fase mais avançada em que vamos introduzindo novas modulações ou novos cenários para o nosso modelo e é aplicado em todas essas situações. Para além disso, o FluFD tem uma série de tecnologias patenteadas e únicas, uma delas é a Smart Cell, portanto é uma malha cartesiana. Eu depois vou entrar um bocadinho mais em pormenor nos slides mais à frente. Portanto, esta malha cartesiana é gerada de forma automática, portanto, não há necessidade de manualmente criar malha, nem arranjar malha. É uma malha que é extremamente rápida de obter e permite malhar geometrias desde mais simples às mais complexas. Além disso, incorpora uma série de modelos de engenharia, Real Geometry, Finwall, Scene Challenge. São formas de interpretar e de trabalhar diferentes componentes, comportamentos nas interfaces de sólido, fluido, por exemplo, e, portanto, esses modelos são modelos de engenharia muito precisos, que também podemos utilizar aqui no nosso FluFD. Esta parte de elevada automação permite uma convergência mais rápida do que os modos tradicionais. Esta transição laminar turbulenta não é necessário que o utilizador saiba o regime em que o fluido se encontra, portanto ele é definido de forma automática pelo software. Portanto, isto acaba por ser uma forma mais fácil de utilizar por qualquer projetista, portanto não há aqui uma necessidade de conhecimentos muito avançados em termos de CFD para poder operar com o FluFD. As vantagens principais: manipulação precisa e rápida da geometria e a facilidade de utilização por qualquer analista de CFD ou simples utilizador de CAD, que permite eliminar problemas e prever cenários. Eu passava aqui a falar nas principais características do FluFD em termos daquilo que são as 7, digamos assim, tecnologias-chave que o software incorpora. A primeira é mesmo a total integrabilidade do software dos convencionais softwares de CAD, portanto, aquilo que já vimos, a detecção automática da região de fluido e a não necessidade de entrar, sair do software de CAD para irmos mudando os vários cenários que queremos analisar em termos de CFD. Os benefícios são óbvios, portanto, a tradução desnecessária, não há aqui uma perda de fidelidade geométrica, portanto o modelo é o que temos modelado no nosso CAD e não precisamos de o traduzir.
não há necessidade de definição complexa de regiões e os modelos de desenho SFD mantêm-se sempre sincronizados. Portanto, está embutido, digamos assim, no software de CAD, portanto, tudo o que eu faça ao nível do CAD, o nosso FluFD vai interpretar da mesma forma. Isto acaba por reduzir o esforço necessário e os erros ou potenciais erros de sincronização da geometria. A segunda tecnologia, e muito importante, tem a ver com a geração de malha automática, que pode lidar com geometria, inclusive defeituosa, aqui quando eu digo defeituosa, quando tem pequenos gaps, pequenas falhas em termos de superfícies, portanto o software consegue lidar com esse tipo de erros ou problemas na geometria original e corrigi-los sem qualquer problema. É utilizada uma espécie de rede ou grelha totalmente cartesiana com refinamentos locais, e aqui também é um pouco o segredo do FluFD e do rigor dos resultados no FluFD, é um refinamento em determinadas zonas, onde é mais crítica a obtenção de resultados e mais necessidade de maior rigor de resultados em determinadas zonas. E, portanto, isto acaba por garantir que todas as nuances de fluxo são capturados, são adquiridos de uma forma correta e sempre dentro de um tempo de cálculo aceitável. Portanto, são rápidas as análises feitas dentro do flow. O terceiro ponto tem a ver com a interface de engenharia, digamos assim. Isto é um software que foi desenvolvido por engenheiros e para engenheiros, portanto, utiliza um procedimento de configuração orientado através de um wizard para determinar o tipo de análise e definir os diferentes parâmetros base que queremos utilizar na nossa análise. E após a resolução, os resultados são apresentados num formato visual ou numérico, fácil de utilizar, por vezes pode ser um simples report como vocês têm aí, pode ser uma tabela de Excel, pode ser um documento Word, portanto está muito focado para aquilo que depois o engenheiro quer extrair, o utilizador quer extrair de informação do software. Portanto, em termos de vantagens, elimina a necessidade de um conhecimento muito especializado de CFD, principalmente na parte da configuração, porque grande parte das coisas são mais ou menos automatizadas, vamos ver alguns exemplos. E reduz com isto tempos de configuração e otimização da documentação. Eu passava aqui para um primeiro exemplo, só por aqui, o play. Portanto, como eu tinha dito, o FluFD permite otimizar o design, uma configuração numa fase inicial do nosso projeto. É mais fácil e menos dispendioso modificar o modelo. Aqui temos um exemplo de um computador cilíndrico, tudo convencional, com todos os componentes, conectores, tubos, espaçadores, desviadores, que o constituem. Vamos analisar a influência desses desviadores internos no projeto. Começamos através do wizard, como falei há pouco, é muito orientado pelo nome do wizard. Damos aqui um nome ao projeto. Definimos o sistema de unidades que podem depois ser modificados a posteriori. O tipo de análise, neste caso, transferência de calor em sólidos. O líquido que vamos usar é a água. E a liga, o material sólido, será um aço. Vamos então analisar a primeira versão sem os tais desviadores ou defletores dentro do nosso cilindro, do nosso permutador. As condições de fronteira são definidas ao nível da superfície, neste caso, no lado quente, 50 metros cúbicos por hora e 120 graus de temperatura, e no lado oposto, na saída, definimos uma pressão estática de 1.6 e 70 metros cúbicos por hora, a uma temperatura de 20 graus. A fase seguinte, e das mais importantes, é a definição das nossas funções objetivo. Nós vamos dizer exatamente o que procuramos com a simulação, o que é que queremos minimizar, o que é que queremos analisar, o que é que queremos otimizar. Adicionalmente, há a malha global, que é definida de forma automática
nós podemos criar uma malha local em torno dos tubos, que estão representados a verde neste caso. Podemos ver o nível de refinamento. Estando definida a malha, podemos correr a nossa análise. Eu aqui vou fazer só uma pausa no vídeo. Peço desculpa. Só para vos dar aqui uma ideia, portanto, daquilo que eu vos tinha falado há pouco. Portanto, temos logo aqui na parte do solver um conjunto de informações em tempo real que nos dizem, por exemplo, as velocidades de entrada e de saída dos fluidos, temperaturas no sólido, temos depois as várias funções objetivo e se estão a convergir ou não, o número de iterações que estão a ser calculadas, neste caso, o número de células que foram utilizadas para caracterizar o modelo. Portanto, temos aqui uma série de informações que podemos logo utilizar à partida para perceber se vale a pena, por exemplo, levar esta simulação até ao fim ou não. Então, logo aqui muita informação ainda na parte do solver. Terminados os cálculos, vamos fazer a análise dos diferentes resultados. Então, os resultados são normalmente cut plots, portanto, planos onde estão, neste caso, a velocidade e um outro plano também ainda com a velocidade do fluido. O nosso permutador. Surface plots são resultados mais tridimensionais, digamos assim, mostram os resultados nas superfícies exteriores dos tubos, neste caso a velocidade, maior nas zonas de entrada e de saída, como expectável. Um outro resultado, o índice de transferência de calor, também com valores mais elevados nas mesmas regiões. E a temperatura nas superfícies dos sólidos, neste caso nos tubos, é o que estamos a analisar. As isosurfaces dão-nos umas superfícies com um valor único, digamos assim, neste caso zonas com velocidade muito baixa, normalmente indesejáveis para aquilo que se pretende aqui num permutador de calor. Outro tipo de resultado são estas trajetórias flow trajectories para ilustrar o escoamento do lado quente e do lado frio. E podemos ainda, com as setas, analisar as zonas com velocidade mais lenta, mais rápida, para perceber aqui a eficiência aqui do nosso sistema. Podemos usar uma parte deste estudo para realizar estudos paramétricos, em que fazemos variar, também vou fazer aqui uma pequena pausa no vídeo, podemos fazer variar aqui a abertura da nossa válvula podemos aqui variar o caudal de entrada dentro destes valores, 10, 30, 50, 70, 90, 180 e 150, e depois exportar, por exemplo, para uma folha de Excel, onde podemos analisar as perdas de pressão, entalpia neste caso, se o sistema está ou não a perder energia, de que forma, em função do caudal. Usando uma funcionalidade muito útil que é a função Clone Project. Vamos criar aqui uma configuração diferente da assemblagem anterior, neste caso, eles chamam os buffers, estes desviadores internos. Vamos tentar perceber aqui a influência da utilização dos mesmos nos resultados. Carregamos então novamente os resultados, agora para esta segunda configuração. Só aqui dar um translúcido para se ver melhor. Um cut plot então com as velocidades num e noutro plano de corte. As isosurfaces. Peço perdão, as surface plots, queria dizer, com a transferência de calor, coeficiente de transferência de calor. Onde podemos ver também uma distribuição mais homogénea na velocidade e na temperatura. Agora sim a isosurface melhorou um pouco, apesar de ainda haver aqui zonas a melhorar. Já não temos uma área tão grande com velocidade tão baixa. Finalmente aqui as trajetórias
nos mostram então o caminho percorrido pelo fluxo, neste caso animado com velocidade. Há algumas zonas de recirculação que podem ser evitadas, portanto, adicionando novos defletores ou desviadores. Portanto, isto agora seria um processo de testar novas configurações. O Compare Studies permite comparar, portanto, dentro dos cálculos que fizemos, comparar diversos resultados ou funções objetivo, e ter logo uma ideia de quão eficiente está a ser esta nossa nova configuração. Neste caso, por exemplo, as temperaturas mais uniformes. Exportar então os resultados para uma folha de Excel. Portanto, achei, temos a versão com os tais defletores ou desviadores e a tracejado sem os mesmos. Portanto, podemos ver que há uma maior extração de calor, mas também uma queda de pressão maior. Portanto, vai obrigar a uma bomba de maior caudal. Mas pronto, é para isto mesmo que servem estes tipos de análise. Passar então ao slide seguinte. Dentro então dos pontos-chave que o FluFD tem, temos então um quarto ponto, que é a forma como lida com o modelo de turbulência. Portanto, ele usa um modelo de equação KY de segunda ordem modificado para solucionar as turbulências. É um modelo que foi comparado, validado em toda a gama de número de Reynolds. Portanto, isto foram dados empíricos, foram dados testados também numa universidade e depois, posteriormente, foram utilizados pela equipa de desenvolvimento para criar este modelo exclusivo. Portanto, isto permite resolver o caudal, o fluxo laminar transitório turbulento através de um único solver. Daí também a vantagem e a rapidez de cálculo aqui com o FluFD nestes casos. Os benefícios é que temos uma capacidade para modelar os regimes de escoamento, eliminando a necessidade de um especialista. Portanto, o software é que nos diz em que regime se encontra o nosso caudal. E depois temos os tempos de configuração mais curtos, maior precisão no modelo em comparação com outras abordagens tradicionais. Tudo definido e calculado pelo próprio solver, sem intervenção do utilizador neste caso. Quinto ponto, tem a ver com este chamado modelo Wall Function, modificado também. Portanto, isto é uma malha independente perto das zonas de fronteira, utilizando a tal tecnologia Smart Cells. Portanto, sempre que haja estas transições sólido, fluido, superfície, fluido, portanto, há aqui uma malha mais refinada que é automaticamente definida pelo software. Portanto, é uma simulação fisicamente correta destes fenómenos de fluido e transferências de calor nestas zonas de fronteira. Os benefícios desta Wall Function. Portanto, isto permite ter uma malha um bocadinho mais aberta, digamos assim, e depois só ser refinada em zonas críticas, digamos assim. Portanto, acaba também por eliminar aqui um bocadinho de tempo de cálculo, porque não é necessário remalhar tudo com uma malha tão fina, quando é possível obter o mesmo comportamento nas zonas críticas através desta tecnologia. Sexto ponto tem a ver com o controle de convergência da solução de forma automática. Também é uma questão muito interessante aqui no FluFD. Portanto, ao contrário das ferramentas de CFD tradicionais, não usamos um gráfico de erro residual para determinar a convergência, é utilizado sim o objetivo. Portanto, é o utilizador que define a função objetivo, especifica os objetivos de engenharia, digamos assim, nos quais está interessado analisar, e portanto é com base nisso que o solver irá garantir a convergência. Portanto, os benefícios desta abordagem, há uma redução de cálculos por falta de convergência, uma vez que é definido pela nossa função objetivo, tende sempre a converger, solução. Os tempos de execução mais curtos permitem analisar vários cenários, portanto, no menor tempo, também é uma vantagem. Vamos
ter no menor tempo uma série de cálculos, uma série de análises em estudo, e também a não necessidade de ter pequenos ajustes ou de ter aqui um especialista CFD para nos dar aquele truque, digamos assim, para fazer converger a solução. Não há essa necessidade, uma vez que o software o faz de forma automática. O sétimo e último ponto tem a ver com as múltiplas variantes de cenários what if. Portanto, cenários e se, portanto, se eu modificar isto, se eu modificar aquilo, portanto, se eu modificar um determinado parâmetro, o que é que acontece na minha solução, na minha análise. Portanto, devido à natureza paramétrica do software de CAD, um único conjunto, uma única modulação pode ser utilizada para analisar muitas configurações diferentes, com peças ou restrições diferentes. Então, o FluFD pode aproveitar esse recurso de configuração paramétrica, em que nós temos o nosso modelo perfeitamente parametrizado, e definir um projeto CFD para cada uma das configurações de forma automática. Portanto, significa que um projeto de FluFD pode ser configurado apenas uma vez e, em seguida, clonado, como vocês já viram numa das abordagens, para fazer configurações subsequentes, digamos assim. Todas as informações de configuração persistem entre os projetos. Então, temos que depois estar a definir tudo novamente, portanto, o que muda é só a geometria, em termos de configuração, tudo o resto se mantém. Portanto, o benefício é óbvio, portanto, são várias simulações que resultam num design ideal, dependendo das condições que nos impusermos à nossa análise. E a economia nos recursos de um especialista CFD, apenas análises mais críticas, porque aqui, tendo esta parte do software a ajudar-nos, não precisamos de, mais uma vez, um especialista só dedicado a esta área. O objetivo é mesmo que o próprio desenhador, projetista que está a desenvolver, também tenha alguma sensibilidade e alguma capacidade com esta ferramenta de solucionar os problemas. Passava aqui mais um pequeno vídeo. Eu não vou passar este vídeo incompleto, só vos quero mostrar as partes mais importantes. Tenho aqui um GBT, portanto, uma parte de transistores que precisa de ser refrigerada. Vamos analisar aqui, ou pedir ao software que nos analise com a informação que ele tem, que é o CAD e a parametrização do CAD, o que é que ele pode ou consegue fazer para otimizar uma série de variáveis que nós vamos aqui definir. Portanto, neste caso, vamos utilizar o RIDS, que é um optimizador multiparâmetro. Portanto, utiliza um algoritmo inteligente para explorar os diversos designs ou configurações. Podemos escolher as variáveis da simulação que vamos usar como inputs, expressões. Neste caso, já estão definidas no CAD, ou constrangimentos da assemblagem, ou inclusivamente part family members. Dá para utilizarmos todas essas funcionalidades. Vamos então aqui abrir o que já tínhamos criado. Estas são algumas das expressões que controlam a geometria. Diâmetros, os ângulos de saída, o passo, portanto, o distanciamento entre aqueles pinos, o volume flow rate, portanto, são algumas das expressões. Neste caso, são os inputs que vamos considerar, as variáveis de input, as de maior interesse, e de output, portanto, aquilo que queremos, neste caso, um caudal volumétrico. Queremos minimizar cada expressão e temperaturas. Depois o vídeo passa. Vou passar aqui o vídeo um bocadinho à frente. Aqui temos o cenário, digamos assim, onde definimos o algoritmo de otimização que queremos utilizar, neste caso o de Pareto. No lado esquerdo temos então um conjunto de resultados que foram obtidos
através daquele método de otimização. E depois, a parte interessante é este study plot. Vou também fazer aqui um pause. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos uma série de pontos, neste caso a vermelho, que são configurações que não são possíveis ou não cumprem os requisitos que impusemos para esta análise. A azul, aquelas que cumprem, mas não estão dentro do ótimo, que são os pontos a verde. Okay. Vou continuar aqui então o vídeo, um bocadinho para a frente. Isto ajuda-nos logo a eliminar uma série de cenários, portanto estes pontos vermelhos, apesar de ser geometricamente possível, não cumprem os requisitos definidos, portanto, em termos de temperatura ou queda de pressão, não faz sentido utilizarmos a nossa abordagem. Vou puxar um bocadinho mais à frente também. E depois ao lado direito temos então as 4 variáveis de input, mais os outputs, e podemos perceber tendências e correlações entre variáveis. Por exemplo, neste caso, temos aqui flow diameter, o diâmetro do pino, variar entre 2 e 4, e percebemos que quando temos um diâmetro de 4 é quando temos valores ótimos, digamos assim. Portanto, se calhar se aumentássemos esta gama, em vez de 2, 4, poderia, por exemplo, ser 2, 4,5 ou 2, 5, obteríamos outros valores ótimos e configurações diferentes também. Só passar aqui para os resultados. Podemos ter lado a lado um comparativo daquilo que era a abordagem inicial, com um determinado espaçamento, um determinado diâmetro dos pinos, e depois, com a configuração alterada, podemos chamar de ótimo, digamos assim. Podemos sempre consultar os valores mais críticos, as funções de objetivo que definimos, e correlacionar ou analisar aqui vários cenários que foram sendo calculados pelo software e decidir então pelo melhor. Passar então ao slide seguinte. Portanto, como vem o FlowFD, isto aqui é um bocadinho um resumo daquilo que acaba por acontecer. Portanto, há quase uma democratização do CFD. Portanto, no início era só para especialistas, aqui no topo da pirâmide. Depois começámos a passar isto para os engenheiros e agora para os desenhadores, numa fase muito inicial do projeto. É perfeitamente possível haver análises CFD fiáveis, rápidas e com tomadas de decisão logo numa fase muito interessante do desenvolvimento do projeto. Os requisitos típicos deste software passam pela facilidade de utilização, precisão, análise de várias variantes do modelo de CAD e otimização. Serão as premissas e são essas que cumprem perfeitamente o FlowFD. Portanto, isto em termos do que é uma abordagem tradicional versus uma abordagem pelo FlowFD. Na abordagem tradicional, nós temos um modelo de CAD, fazemos a análise CFD, temos alterações após a análise dos resultados, voltamos a introduzir o CFD, percebemos de novos comportamentos, voltamos a alterar o CAD, voltamos a introduzir e correr no CFD. Portanto, há aqui um trabalho um bocadinho repetitivo, tentativa e erro, que acaba por consumir mais tempo até à produção. No caso do FlowFD, uma vez que está tudo integrado, portanto, tudo que é alterado, tudo que é modificado e vai sendo incorporado no próprio CFD, e temos logo em tempo real, digamos assim, o que é que está a acontecer com as mudanças que estamos a aplicar ao nosso modelo. Passaria para alguns exemplos de aplicação no FlowFD. Vou falar em alguns muito genericamente e vou mostrar outros com pequenos vídeos. Portanto, isto são muitos casos que o FlowFD consegue analisar. Portanto,
No caso de quedas de pressão, determinação de coeficientes de caudal dos dispositivos, otimização de processos de extrusão, dimensionamento e eficiência de bombas, por exemplo, eficiência de filtros, determinação de curvas ótimas de ventiladora, dimensionamento de condutas de ABAC e projeto de chamada SES, Environment Control System, para as aeronaves. Estas são algumas, só para a parte de queda de pressão, algumas das aplicações a que o FluFD consegue responder. Passaria então aqui para um outro vídeo relacionado com as quedas de pressão, que resultam sempre em perdas de energia. Isto é válido para qualquer tipo de indústria ou aplicação. Então, grandes perdas de pressão depois deverão ser compensadas com aumento de energia, de bombas, ou necessidade de ventilador, ventoinhas. Portanto, a otimização destas quedas de pressão acaba por resultar em perdas de poupança de energia. Neste vídeo vamos mostrar a influência da utilização do FluFD numa fase inicial. Aqui temos um valor de controle convencional. Vamos utilizar novamente então o Wizard, onde podemos definir as condições iniciais do projeto. Isto, como vem, acaba por ser transversal a todo tipo de análise. Sistema de unidades. Podemos modificar depois. Tipo de fluidos, neste caso a água, e fenómenos físicos adicionais, por exemplo, gravitação, se tivéssemos essa necessidade. Vamos atribuir as condições de fronteira nas nossas superfícies. 2 bares de pressão estática na entrada e na saída, 1 bar. Depois definimos os objetivos da nossa simulação. Neste caso, o volume flow rate sendo o objetivo principal e o parâmetro de maior interesse da nossa análise. E outros adicionais, como o mass flow rate e a pressão, para cada uma das entradas. Existem parâmetros importantes no cálculo de comportamento de queda de pressão, que são o fator de escoamento KV e os coeficientes de escoamento, que são calculados de acordo com as relações correspondentes entre a queda de pressão e o caudal, e neste caso resulta aqui numa queda de pressão de 1 bar. Podemos também, através do Parametric Study, estou um pouco rápido, dê-me só aqui um segundo, para vou mostrar o quadro anterior. Através do Parametric Study podemos realizar um estudo paramétrico para diferentes posições de abertura da válvula. Podem ser usadas depois para obter diagramas de funcionamento, por exemplo. Temos aqui várias posições, 30, 36, 42, 48. Ele vai analisar estas diferentes posições. Vou ativar uma nova configuração, portanto a válvula abriu. Um pouco mais, para uma outra posição. Outra configuração. Podem ver o modelo a atualizar-se. E depois, as diversas opções de pós-processamento. E os tais diagramas de funcionamento em função das aberturas. Uma análise de velocidades. Com as setas e com estes fluxos representados e projetados nas superfícies. Portanto, também temos uma visão, uma imagem muito mais precisa dos fenómenos que estão a acontecer. Outros fenómenos que se podem analisar no FluFD, transferências de calor, portanto, refrigeração de tudo o que são componentes eletrónicos, eficiência de promotores de calor, arrefecimento de moldes por injeção, inclusive, o desgelo no para-brisas, a imagem inicial que vimos, torres solares, iluminação, aquecimento solar. Portanto, há aqui imensas áreas onde isto se aplica, onde este software se aplica. Temos aqui um vídeo, neste caso uma serra forte, uma representação dos fluxos de ar a entrar e a sair pelas grelhas de refrigeração. Uma forma de analisar
através do Static Wireframe, podemos ver as temperaturas atingidas nos sólidos, até que ponto está a aquecer demasiado, não é incómodo para o utilizador, por exemplo, na zona da pega, deverá respeitar uma determinada temperatura. Aqui é um pequeno exemplo para arrefecimento, neste caso de uma serra. Outro exemplo e este eu vou ter que pausar algumas vezes o vídeo, que ele está um pouco acelerado. Portanto, tenho aqui um amplificador de som convencional, portanto, com um problema de dissipação térmica. E este é um exemplo desenvolvido dentro do SolidEdge, portanto, quem está habituado ao SolidEdge vai reconhecer perfeitamente o mesmo ambiente gráfico. Como podem ver, a única coisa que muda são os separadores flow analysis existentes. Mais uma vez, desculpa que eu fiz sem querer aqui, pause no vídeo. Mais uma vez a utilização do Wizard. Para tudo o que é a configuração da nossa análise. A definição das condições. Neste caso específico, uma análise interna e de transferência de calor entre sólidos. Peço desculpa. Temos então o domínio computacional, a definição das condições de fronteira, boundary conditions, pressão estática. Peço desculpa, mas este vídeo está demasiado rápido e eu estou a fazer pior aqui a pausá-lo. Portanto, eu vou deixar o vídeo correr para comentar dentro do possível. Portanto, aqui é tudo idêntico ao que vimos anteriormente, está só a definir as condições de fronteira, neste caso, uma entrada de ar, a pressão ambiente, aqui a definição de uma ventoinha que existe na base de dados. E as rotações da mesma. Vamos aqui inserir o volume de source, portanto, uma definição de uma fonte de calor. As nossas funções objetivo, temperatura no sólido. E o último passo, a definição da malha, de forma automática, mas mesmo assim temos a opção, de forma manual, de definir alguma situação muito específica, mas não é necessário. Poderá ser feito tudo de forma automática. Nesta altura estamos prontos para correr a análise. O nosso solver, depois de convergir, portanto, temos um campo de velocidades com os vetores, para demonstrarem a direção de fluxo, com as cores representarem a velocidade do ar. Podemos mudar aqui para as cores representarem a temperatura nos elementos. Surface plots mostram os resultados de uma forma mais tridimensional. Podemos inclusivamente rodar o modelo e utilizar este probe para analisar zonas de mais interesse. Temperaturas dos componentes dentro da caixa. Chamadas flow trajectories, portanto, pode ser animado e mostra de forma bastante precisa como o ar se desloca dentro deste dispositivo. E terminando a primeira fase, a primeira análise, há depois uma necessidade de mudar aqui um pouco o design do nosso modelo para melhorar esta eficiência da refrigeração. Portanto, vamos mudar as ventoinhas um pouco mais para uma zona central do amplificador, tentar melhorar a zona de arrefecimento nessa zona.
também aumentar o comportamento, ou, desculpem, o comprimento aqui dos dissipadores de calor. Para tentar arrefecer mais aqui os transistores deste nosso amplificador. Foi definida então uma outra sequência de montagem, já com estas alterações que eu mencionei. Temos de dizer ao software qual é a sequência de montagem que queremos agora analisar. Tudo o resto, todos os outros parâmetros, como veem, não são redefinidos. E já estamos prontos a fazer a nossa análise novamente, pós-processamento dos resultados, com as diferentes temperaturas. E, inclusivamente, depois podemos utilizar então a função compare, comparar lado a lado qual foi a influência, o que é que aconteceu com as nossas alterações ao nosso projeto. Portanto, este é um exemplo real de uma utilização do FlowFD dentro do Solid Edge. Mais uma vez, os fluxos de ar, animados com a velocidade. Passaria então para o slide seguinte. Outro exemplo de aplicação do FlowFD são os escoamentos, portanto, já é um bocadinho mais convencional, entre aspas, tudo que é ensaios aerodinâmicos, previsão de gravitação, otimização a nível de ruídos, por exemplo, dentro de um automóvel, projeto de coletor de admissão e de escape, otimizar tudo o que são as formas e prever o comportamento desse escoamento dentro desse tipo de coletores. E os fluxos nos cilindros para motores automóveis. São algumas das aplicabilidades do FlowFD em termos de escoamentos. Também é possível ter uma previsão de forças. Isto falamos aqui de forças relacionadas com coeficientes aerodinâmicos, no caso automóvel, no caso dos aviões, inclusive aeroespacial. Também as forças necessárias para operar válvulas, por exemplo, ou as forças que estão envolvidas quando o vento embate num edifício, numa ponte, numa estrutura com alguma altura, por exemplo. Cargas induzidas por um fluxo para análise de tensões, a distribuição de temperatura para análise de stress térmico, também muito interessante, e a previsão do torque. São alguns dos exemplos também que o FlowFD é capaz de dar uma ajuda. Processos de mistura, tudo o que são misturadoras, portanto, AVAC, rastreamento de contaminantes, emissões, fumos, tudo o que são condutas de ar-condicionado, bicos de pulverização, coletores de admissão, fornos, combustão, são tudo também processos físicos que é possível analisar. Aqui este pequeno vídeo nem está muito relacionado com o processo de mistura em si, mas achei interessante. Isto é uma máquina, um dispositivo para limpeza de peças em ambiente industrial. Aqui o líquido é projetado sobre a peça. Conseguimos depois tirar velocidades ou temperaturas, ou se está a ser descontaminado ou não. E aqui a estrutura básica é sempre a mesma, só carregamos uma peça diferente ali para o meio. E, portanto, o FlowFD faz uma análise, é como se fosse uma segunda montagem, uma segunda máquina, mas tudo o resto, todas as pessoas daquelas unidades que estão ali a bombear aquele líquido de limpeza, mantém-se tudo exatamente igual, só mudamos a peça que queremos simular a limpeza da mesma. Um último exemplo que achei interessante mostrar-vos hoje tem a ver com o processo de combustão. Portanto, este modo de combustão está disponível no modo avançado.
Há aqui algumas considerações que são tidas em conta pelo FLOFD, nomeadamente todas as substâncias serem consideradas gases ideais. Portanto, é possível testar e analisar até 26 tipos de combustível e 4 oxidantes, portanto, e usar misturas. Tem 2 modelos disponíveis. O modelo de equilíbrio, que assume que a mistura é instantânea logo que entra em contacto com a chama, portanto, é uma análise estática. Depois uma taxa de combustão limite, este limited combustion rate, em que o combustível e o oxidante são misturados e depois inflamados pela fonte de calor, e aqui já estamos a falar de uma análise transiente, que é aquela que vamos ver de seguida. Vou pôr então aqui o vídeo. Portanto, isto para esta demo temos um bico de gás doméstico, utiliza metano como combustível. Portanto, existe um anel interno e um externo, e depois uma parte de ignição, que será vista na segunda parte do vídeo. É feita em 2 passos esta análise, portanto é uma mistura a frio, onde se faz a análise estática e depois a queima, então essa sim é uma parte transiente da análise. Aqui uma vista de corte, temos aqui a entrada do gás à esquerda, o bico e a câmara de mistura. Vou pausar aqui para vocês. Portanto, aqui definimos que o ar é fornecido através do efeito Venturi e o metano, neste caso, fornecido 200 megapascais acima da pressão atmosférica. O fuel concentration, temos aqui um valor 1, que indica que ali daquela entrada 100%, é 100% de gás que está a entrar ali. Okay. Aqui também não vou perder muito mais tempo, já perceberam que funciona tudo através do laser. Portanto, em termos de análise de resultados, temos aqui uma pressão, por exemplo, mais elevada na zona de fornecimento do metano, como expectável, uma elevada zona de velocidade em torno do bico, onde a área de secção foi estrangulada, portanto, cria ali um efeito de jato no ar ambiente. Mass fraction of flow mostra-nos o padrão da mistura, e a zona volátil no anel externo, também como expectável, temos ali o probe que nos ajuda a analisar a concentração de gás. As trajetórias permitem-nos ver como é que a mistura sai pelo anel e como se desenvolve o padrão dessa mistura. E depois depende muito daquilo que o utilizador quer, como é que quer ver a informação. Após a análise estática, é determinado o caudal da mistura, sai do anel exterior, vimos ali aquele 0,44, o mass flow rate. Passando então para a segunda fase, para a segunda parte do cálculo, análise transiente. Temos aqui o caudal máximo que resulta da análise anterior, o tal 0,44, como já pouco. Concentração do gás, a porcentagem, e depois é definido um volume com uma temperatura suficientemente elevada, portanto aqui o suficiente para inflamar a mistura. E é um truque que se aplica para inflamar ali a mistura. Durante o cálculo podemos acompanhar perfeitamente o comportamento da queima, com 2 perspectivas, mostrar a temperatura, fonte de calor inicial ao centro, e depois a chama a propagar-se de forma transiente ali pelo anel exterior. A solução termina quando a chama atingir o estado. Okay? Terminada a análise, podemos analisar então os resultados. Temperatura mais elevada como expectável junto às saídas do gás. Um outro resultado, a velocidade. Nós temos ali um valor de cerca de 1 metro por segundo. Combustion progress mostra onde é que ocorre a combustão, também como expectável ali. Depois uma parte muito interessante são esta possibilidade de visualizar vários produtos de combustão individualmente. Portanto, o que é que sai, portanto, é útil para a determinação, por exemplo, de emissões. Finalmente, as isosurfaces mostra a combustão a uma determinada temperatura. E uma outra forma de ver, neste caso, as flow trajectories com
fluxo, o caminho dos gases de combustão. Vamos sempre sobrepor resultados. Tem mais um tipo de análise, neste caso, uma análise estática e posterior análise transiente, que o FluFD também permite. Portanto, e para terminar, só frisar aqui 3 pontos essenciais e o porquê do FluFD ter estas potencialidades todas. Portanto, é um algoritmo extremamente robusto, suporta este escoamento apenas, portanto, isto estou agora a dirigir-me aqui à parte das smart cells, portanto, elas podem ter, dentro de uma mesma célula, pode ter apenas escoamento, condutividade ou as duas coisas. Portanto, isto acaba por acelerar um bocadinho também o processo de cálculo. Portanto, o refinamento das células e dos sólidos permite uma maior resolução. Portanto, é o segredo do FluFD, são estas smart cells. Uma mesma célula pode ter quer sólido, quer fluido, e acaba por resultar num cálculo mais rápido do que o convencional. Então, estão sempre presentes na interface fluido-sólido, portanto, elas são definidas por esta malha, acaba por acontecer sempre este cruzamento entre fluido e sólido. A wall function modificada captura de uma forma bastante precisa a camada fronteira, limite, sem necessidade de haver um grande número de células na parede. Portanto, isto é uma tecnologia própria do FluFD, baseada em testes físicos e resultados empíricos. Finalmente, a parte da malha adaptativa permite um refinamento em volumes perfeitamente localizados com base nos gradientes de fluxo, com aquilo que está a acontecer em tempo real na nossa análise. Portanto, o solver não inicia novamente e depois continua. Os benefícios permite aqui uma maior precisão com um aumento mínimo no tempo de resolução. Garantimos sempre resultados mais fiáveis possível. Era tudo o que eu tinha para vos mostrar hoje com o FluFD. Como já perceberam, ficou muito mais por mostrar do que aquilo que eu vos mostrei hoje. É uma ferramenta extremamente poderosa e abrange muitos processos que podemos analisar. Ficam depois aqui os nossos contactos para quem estiver a assistir, queira eventualmente fazer uma análise de um processo específico que tenha, queira ver analisado pelo FluFD, estejam perfeitamente à vontade para isso. Iria só pedir, agora quando eu terminar aqui a minha apresentação, que preenchessem um brevíssimo questionário, são 3 perguntas, só para nós também percebermos aqui como é que o vosso lado vê estes webinars da CATFlow. Muito obrigado pela vossa participação e até breve.